Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Primeiro eu quero agradecer a você que sempre está mandando perguntas, mandando sugestões. E quero agradecer a um seguidor nosso, ao Daniel, o Daniel de Itabaiana. Ele mandou uma pergunta para a gente, mandou uma sugestão, disse: Albert, grava um vídeo de como contabilizar o ICMS submissão tributária. Então, Daniel, um abraço, obrigado por ter mandado a sugestão. Eu estou trazendo aqui no quadro, tá? Essa sugestão que você passou para a gente. Estou gravando esse vídeo para você justamente lhe ajudar, contribuir com os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o vídeo, acompanharam muito o vídeo de submissão tributária, já conseguimos mais de 50 mil visualizações no vídeo de submissão tributária. Então vá lá no canal, para você que não assistiu o vídeo de substituição, acompanhe lá. E complementando esse vídeo de substituição, agora eu vou estar fazendo para você como contabilizar a submissão tributária, certo? Então neste vídeo vou trazer essa informação. Mas não esqueça sempre de marcar o sininho, compartilhar nossas informações, sempre mandar perguntas e sugestões. Então, pessoal, vamos lá! Seguindo aqui ao quadro, pessoal, antes da gente contabilizar a submissão tributária, eu quero passar um conceito inicial da contabilização, de contabilidade básica, certo? Aquela contabilidade que você aprendeu lá no início da faculdade, lá no início que eu comecei contabilidade, que você começa a se apaixonar pela contabilidade do débito e crédito, patrimônio, conta de resultados, conta patrimonial, enfim, aqueles conceitos básicos que é muito importante você saber. Isso cai em concurso público, isso é muito importante para fazer contabilização de documentos da sua empresa, nos escritórios contábeis, setor contábil, precisa ter conhecimento desses conceitos básicos. Eu particularmente adoro essa área contábil, eu iniciei o meu processo na área contábil e a área contábil ela te dá uma base muito boa para você ter conhecimento na área tributária, certo? E eu estou trazendo aqui para vocês esse assunto. Então, antes da gente contabilizar a substituição, vou passar o conceito. Primeiro conceito de contabilidade aqui, pessoal, uma definição que eu coloquei para você, mas logicamente existem diversos autores que criam a sua definição, mas via de regra geral é a ciência que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, bem como os princípios e as técnicas necessárias ao controle, à exposição e à análise dos elementos. Então, eu trouxe esse conceito para você, que é muito importante você estudar e ter entendimento sobre a contabilidade, que é algo que é apaixonante, certo? Então, vamos lá, as regras básicas de lançamentos contábeis. Primeira coisa, contas patrimoniais e depois contas de resultado. Vamos aqui, a composição do patrimônio, pessoal, é dividida em contas do ativo, contas do passivo, certo? Contas do ativo, bens e direitos, contas do passivo, obrigações e patrimônio líquido, certo? E as contas do ativo são aplicações de recurso e contas do passivo são a origem. Por exemplo, quando você inicia uma empresa, você tem o capital social, aquele capital de abertura, que o sócio vai lá, os sócios vão injetar na empresa. É uma conta do capital social integralizado do patrimônio líquido, certo? Aí você vai distribuir na aplicação. Iniciei aqui com 100 mil reais de capital, iniciei com a conta banco, joguei tudo no banco aqui, então 100 mil reais, certo? E daí então você vai fazer a distribuição da sua aplicação de recursos, certo? Bens e direitos, como eu disse, e no passivo, obrigações e patrimônio líquido. Outra questão muito importante, contas do ativo é natureza devedora, tá, pessoal? Importante eu colocar isso para vocês aqui. Contas do ativo, natureza devedora. Contas do passivo, natureza credora. Vou passar uma regrinha aqui embaixo para você, para a gente fazer o lançamento contábil aqui. É importante a gente ter conhecimento dessas regras contábeis. Essas regras são regras básicas, que é muito importante a gente saber para fazer lançamento contábil, certo? Aquela contabilização inicial que você precisa entender sobre isso. Logicamente, além de saber das contas contábeis, dos grupos, do plano de conta, que é muito importante. Qualquer empresa que você chegar para fazer a contabilização, é muito importante você ter o plano de contas na mão, definir as contas contábeis, contas do passivo, contas do ativo, contas patrimoniais, conta de resultado, certo? Então, é muito importante a gente identificar isso, porque no lançamento contábil a gente precisa saber desses fundamentos básicos, certo, pessoal? Então, vamos lá. Contas do ativo, como eu disse, natureza devedora.
ou seja, vou usar aqui o débito, certo? Ou seja, positivo. Vou acrescentar a regra aqui para você. O que entra, o que aumenta o meu ativo, o que soma o meu ativo, eu debito, certo? O que diminui meu ativo, o que reduz negativo, saída do meu ativo, eu credito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. Aquisição de mercadoria à vista. O que entrou para mim não seria a mercadoria, o estoque da mercadoria que estaria no grupo aqui do ativo circulante, certo? Não entrou o estoque de mercadoria, então uma conta do ativo, mercadoria, né? E vou trabalhar também com uma conta do ativo que é a conta caixa, o pagamento à vista, né? Então, saiu o dinheiro da minha conta caixa, ou seja, saída, eu vou creditar a conta caixa e vou debitar a conta estoque. Entrou o estoque da mercadoria dentro do meu grupo do ativo, certo? Do ativo circulante. Lembrando que existe os grupos do ativo circulante e o ativo não circulante. Mesma coisa no passivo, existe o passivo circulante e o não circulante e o patrimônio líquido, certo? Então, essa é a primeira regra no ativo. Aumenta com débito, diminui com crédito. No passivo, ele é o contrário, pessoal. O passivo, se aumenta meu passivo, eu credito, certo? Se é entrada no meu passivo, eu credito. Se é saída do meu passivo, se está diminuindo o meu passivo, eu debito. Então, é o contrário do meu ativo, certo? Então, essa operação é ao contrário. É importante a gente frisar isso aqui. São regras básicas necessárias que você precisa saber. Um exemplo aqui bem fácil. Aquisição de mercadoria a prazo. Então, eu vou debitar aqui o estoque, certo? Da mercadoria que entrou, debita. Lembra aqui que entrou no meu estoque? Aumento o meu ativo, vou debitar, e entrou agora um passivo a prazo, um fornecedor a pagar. Como é um fornecedor a pagar, aumentou meu passivo, tem uma obrigação a pagar. Daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, enfim, daqui a 60 dias, o meu fornecedor me deu esse prazo para eu pagar e eu estou justamente aumentando o meu passivo. Se aumenta o meu passivo, eu acredito, certo? Aí daqui a 30 dias eu pago esse meu fornecedor. Então, se eu vou pagar esse meu fornecedor, eu vou dar baixa dele. Se eu der baixa do meu fornecedor, vai dar saída e eu debito. Então, essa é uma regra muito básica das contas de patrimônio, contas patrimoniais, que você precisa entender, precisa saber para a gente ir lá para a pergunta do Daniel, para a contabilização da substituição tributária, certo? E além das contas patrimoniais, tem as contas de resultado, pessoal. Nós temos contas patrimoniais, contas de resultado, aquela que entra na DRE, na demonstração de resultado do exercício, onde você vai encontrar lucro ou prejuízo da sua empresa, onde você vai informar lá as receitas, suas despesas, para encontrar um lucro ou prejuízo. Uma regra bacana para você entender, as contas de receita você vai acreditar e as contas de despesas você vai debitar. Logicamente, isso é regra geral, mas também existem suas exceções. Todas as regras também existem suas exceções. Mas esses conceitos, essas regrinhas, você precisa entender, precisa saber para quem estuda contabilidade, para a gente chegar ao lançamento contábil. Seguindo aqui, pessoal, lançamento contábil, como contabilizar substituição tributária. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sugestão. Quero desejar aqui registrado para você um grande abraço, você que sempre acompanha a gente, acompanha nossas informações. Então aqui, substituição tributária, pessoal, para você que acompanha os nossos vídeos no canal da J Soluções, acompanhe o vídeo de substituição tributária. Então, trazendo aqui, o Daniel fez a seguinte pergunta, poderia postar um vídeo de como contabilizar ICMS substituição? Sim, então estou trazendo aqui para você. Primeiro assunto que a gente tem que entender, eu separei aqui nesses dois asterísticos, é o contribuinte substituto, certo? Que fica responsável pelo recolhimento, certo? Que é a indústria, o fabricante, o atacadista, ou seja, é o nosso fornecedor aqui nesse exemplo. Ou seja, é ele que vai mandar o produto para mim, certo? E vai mandar, além do produto, a substituição tributária, ou o imposto da substituição tributária, certo? Ele que fica responsável pelo recolhimento para o estado do destino, para onde ele vai enviar a mercadoria, certo? Lembrando, não vou falar especificamente como é que se calcula a substituição, eu vou falar da contabilização, certo? Nos nossos vídeos eu já falei sobre
o cálculo da substituição. E o segundo ponto que você precisa entender é o contribuinte substituído. Substituído. Observe aqui, aqui é o substituto, aqui é o substituído. Ou seja, o revendedor, esse cara aqui entrou em contato com o fornecedor dele, por exemplo, lá em São Paulo e disse, olha, eu quero comprar essa mercadoria. E existe um protocolo convênio dizendo o seguinte, olha, essa mercadoria que você está comprando, além do produto que eu tenho que enviar, eu tenho que calcular a substituição tributária. Existe uma norma que determina esse cálculo da substituição. E esse fornecedor vai mandar o produto mais a ST. E o contribuinte substituído fica com a responsabilidade de pagar nos boletos que o fornecedor dele está mandando, certo? E esse substituto vai pagar para o estado de destino, no caso o exemplo aqui do Amapá, pagando aqui para o estado de destino a mercadoria. E quando esse substituto, o revendedor, o varejista ou supermercado, enfim, for vender ao consumidor final, não vai gerar mais imposto a pagar, porque já foi pago anteriormente. Seguindo aqui a contabilização pessoal, que é o ponto-chave deste vídeo, certo? Primeiro ponto, venda do produto, certo? A venda do produto, no caso do contribuinte substituto contabilizando isso aqui, certo? Primeira coisa, quando ele vende um produto, gera um direito para ele. Lembra aqui o que entra no meu ativo? Lembra lá da regrinha? Que entra no meu ativo aqui, eu debito. Então, a conta cliente, certo? Eu vou debitar. É uma conta que está lá no disponível, no ativo circulante. Eu coloquei aqui para você, certo? Gerou uma obrigação aqui, que é o ICMS, substituição tributária a recolher. Lembrando, esse ICMS, substituição tributária a recolher, não é uma despesa dele, certo? Ele apenas foi atribuído uma responsabilidade para ele calcular e recolher, mas ele repassou isso no preço lá para o contribuinte substituído pagar. Lembra disso? Substituição tributária. Mas gerou uma obrigação, ele vai ter que pagar ao estado de destino, certo? E vou acreditar a conta de receita de venda, certo? Que é uma conta de resultado. E a substituição tributária é uma conta do passivo circulante. Então, primeiro lançamento é a venda do produto, certo? Debita cliente, credita ICMS, substituição tributária e credita receita de venda. Lembra? Aqui a gente está trabalhando com 3 grupos, conta do ativo, conta do passivo e uma conta de resultado, receita, tá? Segundo lançamento para fazer aqui é o ICMS próprio, porque nós falamos aqui de ICMS, substituição tributária, que é aquele que é repassado no preço, que não é dele, na verdade, é do contribuinte substituído, mas agora ele tem que lançar o ICMS próprio, ele tem que pagar o ICMS dele. Que no caso, por exemplo, de São Paulo para o Amapá, o ICMS próprio dele é 7%. Lembra da operação interestadual? E isso ele vai ter que contabilizar, certo? Então, ele vai debitar a despesa com ICMS, certo? Que é uma conta de resultado lá em deduções, e vai acreditar ICMS a recolher, passivo circulante lá, certo? Logicamente que ele vai verificar o que é o ICMS a recuperar dele, que gerou crédito, lá que é uma conta do ativo, certo? Verificar fazendo a compensação e a diferença ele vai recolher para o estado, certo? De origem dele, no caso, São Paulo, ok? Então, segundo lançamento contábil é o ICMS próprio. Muito bem, o terceiro lançamento aqui, que é importante a gente colocar aqui, já é o lançamento do contribuinte substituído, ou seja, para quem está recebendo essa mercadoria. Agora eu vou dar entrada no meu estoque, né? Então eu vou debitar estoque de mercadoria, agora é o lançamento do substituído, certo? Estoque de mercadoria para revenda, é uma conta do ativo circulante, certo? Natureza devedora, e vou acreditar fornecedor passivo circulante, porque eu vou ter uma obrigação de pagar esse fornecedor, certo? Então, primeiro lançamento do contribuinte substituído, que é o revendedor que recebeu a mercadoria com substituição, é dar entrada no seu estoque. Segundo lançamento do contribuinte substituído, é a venda para o consumidor. Agora eu vou vender esse produto. Recebi, deu entrada no meu estoque, agora eu vou vender. Aí vendi a prazo, certo? Debito a conta cliente, que é uma conta do ativo circulante, certo? E credito receita de venda, certo? Essa receita de venda, ela é uma conta de resultado, ela entra aqui na DRE, certo?
Lembrando, como a substituição tributária já foi paga anteriormente, o ICMS já foi pago anteriormente, não tem como se falar aqui de ICMS próprio, porque a substituição tributária é o imposto pago antes da operação da venda. Lembra que é o fornecedor que calculou o imposto dele. Ele jogou MVA, fez todo aquele cálculo e com base nisso ele aplicou a alíquota interna, direitinho, e calculou a substituição tributária. Lembra disso? Então aqui não há de se falar ICMS próprio porque já foi pago anteriormente na operação de substituição. E além do lançamento de venda, você tem que fazer o lançamento de baixa de estoque, né? Então, se você vendeu aquele produto, agora você vai fazer o contrário. Aqui você debitou o estoque porque entrou a mercadoria no ativo circulante, certo? E agora você vai dar a baixa porque vai sair do estoque, certo? Então, primeira coisa, você vai debitar CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é uma conta de resultado, entra aqui na DRE, certo? E você vai acreditar estoque de mercadoria para revenda, que é uma conta do ativo circulante, dando baixa desta mercadoria que você deu entrada, certo? Então, pessoal, neste vídeo eu estou trazendo justamente conceitos básicos de como funciona a contabilidade básica, lançamentos a débito, lançamentos a crédito, contas patrimoniais, conta de resultado, que são fundamentos básicos lá no início da faculdade, nos cursos de contabilidade, que você precisa saber para fazer lançamento. E trouxe aqui um lançamento de substituição tributária, certo? Do nosso amigo Daniel, mandou para a gente, fez essa pergunta. E eu trouxe para você esse vídeo justamente para esclarecer a dúvida sobre substituição, para como contabilizar a substituição tributária. Lembrando, logicamente, você tem que analisar os cenários. Isso é um cenário, certo? Por que cenários? Porque tem situações diversas de substituição. Pode ser que exista antecipação, é um outro lançamento contábil. Substituição tributária, lembrando, existe uma pessoa, que é o contribuinte substituto, que é o fornecedor, que calculou a substituição e enviou para o substituído, certo? Mas se houver antecipação, é uma outra situação, uma outra operação que tem que ser analisada, é um outro lançamento contábil, certo? Operações com indústria, operação com atacadista, operação de ressarcimento de substituição, se o fato o gerador não ocorreu, eu estou levando em consideração que esse produto, o substituído, vai revender ao consumidor final. Mas digamos que não revenda, é uma outra questão, é um outro lançamento contábil. Digamos que a mercadoria é devolvida, digamos que a mercadoria foi avariada, você tem direito ao ressarcimento da substituição e aí nesse quesito, nesse ponto, que outros lançamentos contábeis vão ser inseridos. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar, de sempre mandar perguntas, mandar sugestões, seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, o Instagram da Jota, o Instagram do Albert, lá mandar perguntas, sugestões. Estou sempre fazendo stories lá para a gente compartilhar informação e sempre mandar perguntas e sugestões para a gente. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.